E aí hoje nós vamos falar sobre risco e também vamos falar sobre escolha dos melhores ativos. E o que que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai entender que tudo tem a ver. Risco e escolhas de ativo e qual o melhor tempo gráfico para esse ativo. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. E vamos começar aqui falando do meu dia hoje, galera. Por quê? Porque eu quero contextualizar o que eu vou trazer para você aqui hoje. Hoje eu fui visitar a Vale. Isso, estamos com ela aqui, ó. A Vale, nossa querida Vale mineradora, uma das maiores empresas do país e do mundo, tá? E hoje nós fomos no departamento de risco, o SIM, Centro Integrado de Monitoramento. E lá, galera, a gente extraiu várias lições ligadas ao risco que eu vou trazer para você aqui hoje, tá bom? E tudo partiu ou evoluiu de um cagaço, de uma situação trágica, infelizmente, que aconteceu. Mas temos que tirar lições dos acertos e dos eventuais erros, não é? E nós, como trader, não somos diferentes. Os traders precisam continuar desenvolvendo os seus aprendizados mediante o que ele faz bem e pode melhorar, e o que ele erra e também pode melhorar. Feito essa pequena introdução, vamos, é claro, analisar a nossa querida Vale, né? A Vale congestionou aqui, pessoal, olha só. Congestionou aqui, então vamos usar um pouquinho do Price Action. A Vale já não é aquele ativo bom para operar como no passado, quando eu comecei. A Vale já não é mais aquela Coca-Cola do mercado, como a Petri também não é. Ficou muito difícil, olha só que gráfico dentado, que gráfico feio, olha essa situação aqui. O semanal é um pouquinho melhor. O semanal é um pouquinho melhor, ok? Para quem faz position. Agora, olha um gráfico de 15 minutos aqui. Difícil. Hoje o mercado todo fez isso aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa volatilidade absurda que aconteceu. Essa volatilidade aqui. Mas, enfim, como é que tá a Vale? Vamos olhar o diário. Está bem congestionada. Formou um topo aqui. Marcou fundo. E aí, ela está um famoso triângulo ou um mastro bandeira, não sabemos para onde vai romper. Bom, gente, então a Vale já está em tendência de alta, testando topo anterior exatamente no local anterior. Vamos ver aqui se é o topo histórico? Sim, topo histórico. Tá complicada no diário, não sabemos para onde ela vai, tá joia? Se ela romper próximo alvo aqui, 5%, ou aqui, 10% de queda. Pessoal, voltando aqui então para o mini índice, que eu quero falar hoje de risco e de ativo. Olha só, o mercado realmente ontem fez essa pinça de baixa, então formou topo, duas mínimas menores. Hoje abriu em gap, já atingiu esse primeiro alvo, que também representa praticamente 382 de Fibo, ok? 382 de Fibo, próximo alvo. Se perder aqui, próximo alvo aqui, ó, 61.8 nessa região aqui. Então a gente viu um pernão grande, vamos ver se ele não vai parar aqui, congestionar, romper, ou se vai vir direto aqui e daqui ele vai definir se ele pivota para cima ou se ele engana e faz a estrutura que a gente já viu também, 1, 2, 3, que é um padrão de reversão de baixa e uma estrutura de baixa. Vamos dar uma olhadinha no intraday, Vamos só posicionar aqui. E hoje, que loucura que aconteceu, hein, galera? Que loucura. Intraday matou muita gente que não usa stop ou que não usa o offset. Porque olha o que aconteceu hoje. Olha só. Olha só, galera. Quase 9 bi neste candle.
aqui 7 bi, aqui nesse martelão 8 bi, vamos ver nesse grandão aqui 9 bi. Loucura, loucura, loucura. O mercado abriu em gap hoje, congestionou, fez um pequeno rompimento aqui, ó. Fez um pequeno rompimento já esticado, olha o padrão aqui. Já esticado, inclusive ele tentou fazer um repique, não conseguiu. E aí ele fez um fundo complexo, rompeu. E aí ficou menos provável o quê? Se ele tivesse parado aqui, respeitado esse padrão aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se ele tivesse respeitado esse shooting star, nós já poderíamos fazer novamente a perspectiva do 1, 2, 3 ou a perspectiva do 1, 2 e falha da perna 3, fundo duplo, possibilidade de repique novamente até aqui. Então o mercado não tá fácil esses dias, né? Ontem foi bacana, ontem foi top. Aí o mercado bagunçou de novo, aqui ó, tentou fazer a estrutura, não conseguiu, mascou, fundo duplo, não conseguiu repicar até aqui em cima, e aí ele veio aqui, perdeu, não gerou entrada, e aqui começou a sacanagem do dia. Olha que loucura, o que o mercado fez. Ó, pá, pra cima, pegou o stop de... Calma aí que negócio aqui, ó. Pegou o stop de todo mundo aqui, pegou o stop de todo mundo que vendeu e depois caiu. E todo mundo que comprou aqui e estava segurando posição também foi estopado. Também foi estopado. E aí o mercado continuou a brincadeira e olha lá. E depois bagunçou de novo. Bagunçou de novo. E aí eu te pergunto, esses movimentos são típicos ou atípicos? Depende. Se você conhece o ativo, você vai poder me responder. Se você não conhece, você vai ficar, o que aconteceu? Você tem que conhecer o ativo. E as lições que nós vamos aprender aqui é sobre isso. Mas aí, galera, olha que legal aqui. Nesse horário aqui, 3 horas e 5 minutos, olha aqui o S&P. 3 horas e 5 minutos também. O mercado todo, deve ter saído uma notícia, eu não fui olhar ainda, o mercado todo sacaneou. Até o euro USD fez loucura, olha lá, para cima, caiu e voltou. É claro que aqui é o horário do Forex, então é diferente. Mas olha lá, 18,05. Geralmente são 3 horas de diferença. Então 18, 17, 16, 15. Então, mesmo horário, o mercado bagunçou, voltou. Então veja uma correlação importante aí do nosso mini índice com o euro USD. Ou seja, já tem uma sacada aqui. O ativo se correlaciona com o quê? A gente tem uma perna de baixa, a gente tem essa outra perna de baixa, depois a gente tem essa outra perna de baixa, depois essa aqui já é uma de baixa a favor da tendência, depois essa aqui já é uma outra. Mas o que todas essas têm em comum? A amplitude, galera, e também a quantidade de candles. Isso nós estamos falando no 5 minutos. 1, 2, 3 candles, 1, 2, 3 candles, 1, 2, 3 candles. Ó, aqui também tivemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, já estava em tendência de baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes de fazer um repique. Ou seja, pessoal, o que a gente precisa aprender quando a gente está operando, principalmente no intraday? Chegamos então ao tópico principal desse vídeo. Qual o melhor tempo gráfico para day trade? Existe um melhor tempo gráfico? Ou será que existe o tempo gráfico melhor para você? Eu vou nessa segunda escolha. O melhor tempo gráfico para você. Primeira coisa, então, para você definir o seu tempo gráfico. Você tem habilidade de análise e de acompanhamento rápido ali do movimento de tique a tique do mercado? Não.
Então não dá para você jogar uma Fórmula 1. Você tem que ir para um kart, você tem que ir para uma corrida de cavalo. Ou seja, você tem que pegar velocidades menores, e aí você tem que aumentar o tempo gráfico. Você tem que avaliar como é que está a sua habilidade. Mais habilidade, você consegue analisar melhor, fazer as conjecturas e provisionar uma possível entrada mediante o encaixe daquele movimento com a sua estratégia. Segundo, seu perfil como trader. Você gosta de rapidez, chegar a resolver logo, ou você gosta de ficar ali namorando, escovando o pelo do macaco até a coisa acontecer? Ou você é coelhão, vai rápido, ou você é tartaruga? Você tem que entender o seu perfil. E aí, você tendo a habilidade e o seu perfil, você vai encaixar uma estratégia que você consiga fazer bem, mediante a sua habilidade e mediante o seu perfil. Você vai pegar estratégia de tendência, de volatilidade, contra-tendência, você vai operar retração. O que você vai fazer? Vai operar pavio de vela? Não sei, depende do seu estômago mediante o seu perfil. Aí, como a gente acabou de ver lá no mini contrato, no mini índice, nos 5 minutos, a frequência ali da quantidade de candles e os pontos, a gente começa a definir o seguinte: as minhas pernas, seja contra a tendência ou a favor da tendência, elas dão quantos pontos? Somado ao seu gatilho ou ao primeiro candle daquela perna. Exemplo, vamos supor que em média, no gráfico de 3 minutos, o ativo a favor da tendência faça 5 candles de alta. E aí depois ele tende a corrigir. E aí contra a tendência, ele tende a corrigir 3 candles. Para depois ele possivelmente reverter. Se a tendência estiver boa, e aí ele vai repetir lá a média de 5, 6 candles. Então, você, mediante a sua habilidade, ao seu perfil, a sua estratégia e aos alvos, aqui, ó, a favor da tendência ou contra a tendência, você vai mensurar a amplitude da perna aliado ou descontando o que já andou do candle que foi o sinal, por exemplo. Ó, aqui nós temos a amplitude dessa perna aqui. Opa, calma aí que eu peguei errado aqui. Nós temos a amplitude dessa perna aqui, ó. Caramba, eu cliquei lá e não foi, pô. Nós temos a amplitude dessa perna, que pode se assemelhar à amplitude dessa. Então vamos supor que a perna dê 400 pontos. Este candle aqui precisa ser subtraído da amplitude da perna para você chegar no seu alvo. Então você tem isso de espaço para buscar o seu alvo. Aqui você vai descontar, é claro, um pouquinho, né, galera? Vamos supor que aqui sobrou 300 pontos dos 400. Cara, vou buscar em média 200 pontos ou 250. Aí você vai ver o que fica melhor. Ou passou dos 200, eu já boto ali naquele patamar. Se violinar, violinou. Se for, foi. Tá bom? Então, por isso que é importante você ter a sua habilidade, o seu perfil, se você opera a favor da tendência, contra a tendência, qual é o seu conhecimento daquele ativo naquele tempo gráfico para você ficar fera em busca dos alvos. Agora, não é só de alvo que vive um trader. Um trader vive de proteção do capital. E a proteção do capital é vital. Por quê? Porque mediante aquele candle gatilho, aquele seu sinal de entrada e o ponto de entrada e o ponto de stop, você vai avaliar se você tem estômago para definir o seu tempo gráfico. Como assim, Marlon? O meu stop com o tempo gráfico. Você está operando um gráfico de 60 minutos. Deu um martelão. Quantos pontos tem no gráfico de 60 minutos? Você tem capital para bancar isso? Você tem capital para bancar isso? E aí, quando você
define o seu tempo gráfico, mediante todos esses itens que nós falamos, você vai formar seu capital operacional. Exemplo, você tem a sua média de stop, você quer quantas vidas, ou seja, você quer operar tranquilo quantas vezes antes de quebrar. Por exemplo, seu stop médio é de R$350. E aí você quer operar 50 vezes antes de quebrar. 350 vezes 50 é o capital que você tem que ter para operar. Tá bom? Dentro desses 350 já tem a quantidade X de contratos que você opera. Aí você fechou o ciclo. Então, para escolher o melhor tempo gráfico, nós precisamos avaliar esses itens, tá, galera? Que aqui eu estou trazendo como ouro para você. Reveja isso aqui e não opere na real se você não definir esses 6 pontos, senão você vai tomar tinta se já não está tomando. Isso aqui a gente fala em profundidade de maneira exclusiva para nossos alunos. Estamos trazendo aqui para você, tá bom? Inclusive nossos alunos do Japão, Estados Unidos, Europa, Suíça, mas da onde? Portugal, África do Sul e várias regiões aqui do Brasil, tá? A gente traz isso em profundidade em nossos treinamentos e mentorias. E aí, galera, sobre essa visita da Vale, para a gente fechar esse vídeo e não ficar longo, que já está ficando um pouquinho longo, nós temos o quê? Eles tiveram lições que valem muito, né? Eu botei Vale aqui, faltou um M. Tudo é risco, mas o importante é como você lida com ele. Então, a partir da experiência de Brumadinho, eles começaram a olhar não só para o risco da operação, mas como o risco de toda a empresa, todo o ecossistema. Para você ter ideia, o ponto de ônibus deles, lá dentro interno, que movimenta milhares de colaboradores, possui um rotograma com a frequência de quantidade de pessoas, quantidade de veículos ali que estão embarcados. Um veículo não pode ultrapassar o outro, eles têm que ir em fileira. Eles colocaram ali barreiras de proteção entre a calçada, onde fica o abrigo, até a pessoa entrar no veículo. Por quê? Porque só a pessoa tonteia ali. Outro ponto, tudo é risco. É proibido andar no pátio usando o celular. Isso dá até demissão. Mas por quê? O cara tá ali conversando e tal, ou você tá ali fazendo um day trade ali naquele horário do intervalo e você passa num cruzamento, não vê o sinal e vem um carro e te pega. Ou seja, tudo é risco, mas como é que a gente lida com ele? Deixa para lá ou assume a responsabilidade e minimiza esse risco? Outra coisa importante, galera, frequência versus risco potencial. Por exemplo, nessa unidade que eu fui hoje, eles monitoram praticamente 2.000 a 3.000 veículos, mais ou menos isso. Então, qual é a ideia deles? Reduzir a quantidade de veículos ao longo do tempo, otimizando as jornadas de trabalho. Para quê? Para reduzir a quantidade de veículos e minimizar a frequência de circulação desses veículos e, consequentemente, reduzir o risco. Tá? Então, a frequência está muito ligada com o risco potencial. Ou seja, se você opera muito no mercado, seu risco está aumentando de tomar mais stop. Se você opera menos, você reduziu a frequência, você mitigou o risco. Então, como é que está você? Você está igual Rambo, atirando para todo lado, com várias frequências, gastando todas as suas vidas? Ou você está como sniper, fazendo a coisa certa no momento certo e sendo seletivo? Por fim, terceiro item, instinto de sobrevivência. Eles valorizaram muito isso. A gente, por natureza, já somos programados para isso. Nosso instinto de sobrevivência, nosso cérebro reptiliano, a camada mais primitiva do nosso cérebro, ele é composto do mecanismo de agir ou fugir, ataque ou defesa. Então, o que isso quer dizer? Que cada um colaborador é protagonista, cada um é um alarme, é um agente de olhar, opa, ali estou vendo aquilo ali que tem um risco potencial. Levanta o dedo, abre uma ocorrência e a equipe específica vai lá tratar daquilo. E você no mercado? Você tem que ser o seu próprio termômetro, o seu próprio alarme. Cara, o mercado tá bom, não tá? Igual aquela violinada que deu hoje. Aquela violinada que deu hoje aumentou o risco, por quê? Ficou improvável aquele movimento, eu não sei para onde vai. Pegou stop lá em cima, depois desceu aqui embaixo. Daqui a pouco recuperou tudo. E aí? Diante disso,
tira o pé de campo, não opera tudo. E por fim, um novo olhar e novas perspectivas. Como é que você olha para as coisas? Como é que você passa a olhar para o que você está fazendo para mitigar o risco e potencializar o seu retorno, seus resultados? Então, regras e comportamentos simples funcionam. Então, para de ser Rambo, para de ficar inventando a roda, escolhe uma coisa para fazer, casa com ela e aplica aqueles 6 elementos. E a partir de hoje eu te convido. Qual o novo olhar que você precisa ter para o mercado, para o seu ativo, para o seu tempo gráfico e para você? Para você mitigar o risco e aumentar a chance de retorno.